O homem que venceu a morte. E olha, essa é uma daquelas histórias que vai te surpreender. A Bíblia tem diversas histórias. E me explique você como um homem pequeno vence um gigante preparado, um homem de guerra com apenas uma pedra pequena. Me explique como um homem com um regime de 300 homens vence um exército de mais de 100 mil homens. São histórias surpreendentes e a Bíblia conta todas elas de uma forma que a nossa imaginação fica pensando e refletindo como pode acontecer isso. Imagine como um vento e um cajado pode abrir um mar e ainda por cima todos eles passarem em pés enxutos. Isso é, não tinha água onde eles estavam pisando. Me explique como alguém pode andar por cima das águas. Mas foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava no barco junto com os restantes dos discípulos. E alguém disse, é um fantasma. Mas alguém reconheceu e disse, é o mestre. E Pedro, mais ousado, mais ativo, se és tu, mestre, manda-me te ir contigo. E o mestre disse, vem. E a Bíblia diz que ele começou a andar por cima das águas. E não me interrompa dizendo que ele começou a afundar. Mas o interessante é que ele deu os passos pelas águas a qual mais ninguém deu. Me explique como 5 pães e 2 peixinhos conseguem alimentar uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Como pode ter explicação uma coisa dessa? Então agora eu pergunto, como alguém pode vencer a morte? Muitas pessoas usam meios, métodos científicos para se rejuvenescer, para ficar ainda mais novos, para não fazer com que as suas células envelheçam e gastam milhões e milhões de dinheiro para ficarem jovens cada dia. Como pode alguém enganar a morte? Se o homem está determinado a viver seus 120 anos, no máximo, hoje em dia a gente não encontra mais ninguém de 120 anos. Mas eu vou te dizer, um homem venceu a morte. E esse homem venceu a morte não foi porque ele quis mostrar que era o mais excelente, o mais poderoso, aquele que tinha mais sabedoria e poderia vencer até mesmo a morte. Ele venceu a morte com uma finalidade, e essa finalidade foi trazer a vida a mim e a você. Por mais que a gente olhe para a Bíblia, há mistérios que nós nunca vamos entender. Porque não compete ao homem entender, compete a Deus revelar. Mas o interessante é que este homem ele viveu como qualquer outro homem, um homem comum. Ele trabalhou, ele teve infância, ele desenvolveu o seu físico, a sua fisionomia. Mas olha, este homem era diferente de todos os homens, porque este homem estava premeditado, predestinado a viver a vida que ele viveu. E por mais que as pessoas tentam explicar como isso aconteceu, esse fenômeno ainda é inexplicável. E somente pela fé em Deus é que podemos entender. Então vamos mergulhar na fé. Porque como homem comum, ele passa 3 dias e morre. E é constatado que ele morreu biologicamente, fisicamente, mas chega o 3º dia e ele simplesmente aparece, mostra as mãos feridas, manda alguém tocar na sua ferida do lado e ele diz, olhem as marcas, constatem que isso aqui é real. E alguém constata e diz, realmente, é o mestre. Como alguém pode ser crucificado no meio de 2 ladrões, 2 malfeitores, sem culpa, e mesmo assim ser tratado como um deles?
Eu estou falando de um homem que venceu a morte. E esse homem não era um homem comum, como alguém diz. Esse homem não era alguém que simplesmente criou uma das histórias mais emblemáticas, mais difíceis. Este homem não é um homem comum. Ele dividiu o tempo antes dele e depois dele. E tudo se fez diferente, porque tudo coopera para ele. Tudo vem dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como pode ser chamado um homem comum? Ele venceu a morte, porque ele um dia disse, eu sou a vida. E olha, por mais que a gente fique aí questionando, quem é este homem? Alguém já fez essa pergunta. Enquanto eles estavam num barco à deriva por uma grande onda, alguém gritou e disse, você está dormindo. E a gente está perecendo, e agora o que nós vamos fazer? Socorre-nos. E ele levanta, e ele repreende o vento, ele repreende o mar, e aquele mar bravio se acalma, e segue-se uma grande bonança. O interessante disso tudo é que ele vence a morte, mas ele também vence as circunstâncias da vida. E o vento que pareciam incomum para um grande homem, tornou-se agora comum para alguém que dizia, aquieta-te. E aquele vento se aquietou, aquele mar se acalmou. E a mesma pergunta que eu faço, aqueles homens também fizeram. Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe, esta história não é comum. Essa história não é de alguém comum, mas é de alguém que venceu a morte. Ele é o primogênito dentre os mortos, aquele que foi ressuscitado para continuar a sua missão. Ele remiu toda a humanidade e ofereceu a salvação a todos que nele crê. Então é por isso que nós dizemos que pela fé nós entendemos que ele morreu e que ele ressuscitou. Jesus de Nazaré. Não existe outro além dele que foi capaz de vencer a morte. Ele não enganou a morte. Ele não negociou com a morte. Ele não simplesmente subornou a morte. Ele não sabotou a morte. Ele venceu a morte. Então eu quero te dizer que este homem que venceu a morte, ele também venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu as circunstâncias difíceis. Então, se você crer neste homem chamado Jesus de Nazaré, você também vai vencer. Porque ele venceu a morte para nos oferecer a vida eterna. E por mais que às vezes a gente encontre métodos, meios de a gente ter mais saúde, e rejuvenescer a nossa vida, ele transformará toda esta matéria, todo este ser, em algo transcendental. E você não será mais o mesmo. Então, olha, se você crê neste homem chamado Jesus de Nazaré, a tua vida nunca mais será a mesma. Então, olha, este homem, Jesus de Nazaré, ele venceu o que nenhum homem venceu. Ele venceu a morte.